Depois que a gente terminar de ler, não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta para a gente acompanhar. Evangelho segundo escreveu o evangelista São João, capítulo 2, versículo de número 1 ao 3. Todos acharam? É fácil, né, irmão? Nós vamos ler, irmão, até o versículo 10 para ficar uma leitura mais informativa, né? O versículo diz assim, no capítulo 2: E ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Diga, não tem vinho. Não tem. Diga, não tem vinho. Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 álmodes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre de Sala. Levaram. E logo que o mestre de Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia o servente que ele tinha tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro um vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E todos dizem amém. Irmãos, nós vamos meditar em rápidas palavras sobre família aqui. E um tema que eu quero dar nessa reflexão, nessa meditação nossa, se você quiser anotar, se você quiser escrever, escreva. Nosso tema de hoje é: não tem vinho. Diga comigo: não tem vinho. Não tem vinho. Pronto. Aqui é o primeiro milagre de Jesus realizado. E é interessante que Jesus, por providência divina, ele resolve operar o seu milagre no meio de uma família. No meio de uma família, em uma festa de casamento, aonde no Antigo Oriente a cerimônia ia muitas vezes em uma semana de festa, e aquelas famílias tinham que ter provisão suficiente para conseguir esses dias de muita alegria, de muita satisfação, para não trazer nenhum constrangimento durante a cerimônia. Só que tem algumas verdades aqui nesse texto que nos chamam muita atenção. E uma das verdades que nos chama muita atenção é que nós aprendemos aqui nesse texto é que Jesus deve ser o convidado especial para estar em nossa casa. Tudo que nós
nós vamos fazer? Precisamos convidar Jesus. Verdade. Essa família teve a preocupação de convidar Jesus para estar nesse momento de relacionamento, nesse momento de início de relacionamento, nesse momento de alegria familiar. Porque, irmão, a família que diz que é alegre, sem a presença de Jesus, não pode dizer que tem alegria. Alegria só é alegria quando a presença de Jesus está no meio. E a maior necessidade hoje de uma família não é de férias, não é de conforto, porque alguns acham que ter um dia, um mês, um final de semana de férias é o suficiente para uma família, e não é. Não estou dizendo que isso é errado, é muito bom, mas isso não substitui a presença de Jesus no lar. A maior necessidade, irmão, das famílias hoje é ter Jesus dentro dela, dentro de uma casa. E essa família aqui se preocuparam em convidar Jesus. Não tem como a família ser bem estruturada, ser alicerçada, sem convidar Jesus. Os irmãos sabiam que às vezes tem família, tem casas, que Jesus não está dentro dela? Pastor, que história é essa? Teve uma igreja no Apocalipse, que Jesus batia na porta. Tem família, irmão, que Jesus não tem espaço. Como é uma palavra de motivação, de orientação pastoral para a família, é bom a gente falar isso aqui. Como é que uma família que diz que Jesus é o centro dela, se essa família, irmão, presta atenção aqui, isso aqui é muito sério, se essa família não dá, irmão, primazia para Jesus, como é que uma casa, irmão, não senta para falar de Jesus, não senta para fazer um culto doméstico, a família não ora na refeição, ninguém tem o hábito mais de orar quando vai dormir, orar quando se levanta, orar quando vai tomar o café, orar quando vai jantar, orar quando vai sair de casa. Como é que uma família dessa vai ter estrutura para quando chegar o momento de adversidade, aquele momento que o vinho falta, porque o vinho falta, aquele momento do avexame, aquela fase da água, que é a fase do corre-corre, que é a fase do desespero, que representa a fase da luta. Então toda a família, irmão, tem duas fases. É a fase do vinho, que vinho representa o que, irmão? Alegria. E água fala de adversidade, de turbulência, de momentos de crise em uma família. Então toda a família vai ter esse momento. E a pergunta é: quem você convidou para estar com você no momento de alegria? Porque tem pessoas, irmão, que só procura Jesus na hora que chega a fase da água. Tem família que só procura Jesus quando a coisa está feia. Tem família que só procura a igreja quando o negócio está feio. Não, precisamos ter a sabedoria dessa família aqui. Essa família procuraram Jesus no momento de fartura, no momento de bonância, no momento de tranquilidade. E nós precisamos aprender isso aqui. Então essa família, ela priorizaram a presença de Jesus. Poderia ter todo mundo, mas esse casal, os pais do casal, com certeza falaram: a gente não pode esquecer de Jesus, de Maria,
dos seus discípulos, eles são muito importantes nessa cerimônia. Irmão, isso tem tudo a ver com nós cristãos. Nós precisamos chamar Jesus para as nossas cerimônias. Nós precisamos chamar Jesus para os momentos familiares. Nos momentos das decisões familiares, nós precisamos procurar Jesus. Tem família que confia no seu dinheiro. Tem família, irmão, que não consulta mais Jesus para nada, né? E isso vai produzir o quê? Crise familiar. Então, aplicando para um lado mais amplo, mais transparente, uma família, ela prioriza Jesus quando dá primazia para as coisas de Jesus. Como eu falei, uma oração, um culto doméstico. Irmão, tem pessoas que não sabem nem como é um culto doméstico. Já está falando doméstico. É aquele momento que você reúne, você marca um horário com a sua família. Se você quiser cantar o hino, tem tempo para isso, cante o hino. Ou a estrofe de um hino. Leia o versículo da palavra de Deus. Faça uma oração pela sua família. Apresente o seu lar. Apresente a sua despensa. Apresente a sua casa. Isso é, irmão, ter Jesus na casa. Jesus numa casa dessa, se sente à vontade. Na frente mais nós vamos estudar sobre a família de Betânia. Aquela família, irmão, priorizava, irmão, a presença de Jesus. Lázaro, Maria e Marta amava. E a casa que Jesus, irmão, é bem recebido, ele sempre volta. Jesus sempre gostava de estar em Betânia. Jesus tinha comunhão. Eu pergunto para você: você tem dado atenção a Jesus na sua casa? Você tem tido momentos com Jesus? Você tem tido conversa com Jesus? Você tem ouvido Jesus? E como é, pastor, que eu vou perceber isso? Como é que eu vou perceber que Jesus está na minha casa? É sentindo o prazer, o gozo, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Irmão, se você não sente mais aquela alegria, você que é batizado com o Espírito Santo, não fala mais em língua. O irmão, crente que não dá glória a Deus na casa dele, tem alguma coisa errada. É sinal que Jesus não está tendo liberdade, primazia nesta casa. Irmão, quantas vezes eu via a minha saudosa avó rajava em línguas estranhas de casa, irmão João. Minha mãe começava, muitas vezes eu vi minha mãe sendo renovada na cozinha, irmão. Irmão, a presença de Deus precisa estar na nossa casa. A presença de Jesus precisa estar na nossa casa. Eu não sei, esses dias, eu acho que a minha esposa pensou que eu ia morrer. Foi. Nós deitamos. E deitado eu falei para ela assim: mas eu estou com tanta saudade do céu. Eu percebi que ela ficou preocupada, que ela disse assim: mas tem hora que tu tem cada conversa. Eu acho que ela pensou: meu Deus, ele vai morrer. Irmãos, o crente, irmão, tem que estar em casa. Igual eu falei um dia desse aqui. Coloca aqueles hinos da Shirley Carvalhais. Aqueles hinos, né? Bonito. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Vai varrendo a casa, vai fazendo as coisas. De repente, irmão, você está sentindo a presença de Deus. Glória, glória. Porque a casa que Jesus tem liberdade
O estresse não toma conta. Olha, irmãos, isso é sério. Isso é sério. Irmãos, não me leve a mal. Vou falar uma coisa aqui, está sendo filmado aí, né? Mas quem está ouvindo também, receba. Irmão, entenda aqui, entenda. Não é minha área, mas a pergunta é: por que é que tem tanto crente tomando remédio para ansiedade? O problema está na onde? Na mente. As turbulências do momento nos leva para isso. E quem precisa de médico, a Bíblia diz que não é os bons, é os doentes mesmo. Mas será que não está havendo uma falta de nós focar mais em alguma coisa ou na pessoa que resolve os problemas do que nos problemas? Esses dias eu estava observando, irmão, você não vê Davi olhando para o tamanho do gigante. Você não vê. Davi só olha assim: quem é esse? Fica afrontando o exército de Deus vivo. E muitas das vezes, irmão, quando nós focamos demais no problema, nós esquecemos do Deus que resolve o problema. Então nós precisamos, o próprio Jesus falou: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, porque nós nos preocupamos demais com coisa, irmão, que a gente não consegue resolver. Então nós precisamos focar mais, irmão. Você, dona do lar, você, irmão, que tem o seu lar, foque em Deus. Aleluia. Para a alegria vir para o teu lar. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa família é que, mesmo com a presença de Jesus no convívio familiar, o vinho pode faltar. A presença de Jesus no convívio familiar não nos torna imune às decepções da vida. Ou seja, irmão, deixa eu falar para vocês: casal crente passa por crise conjugal, tá? Família crente passa por crise. Mas há uma diferença de vencer a crise com Cristo e sem Cristo. Porque Jesus estava nesse casamento, sim ou não? Sim. Porque parece que na nossa mente, aonde Jesus está, como diz os pregadores por aí, né? É água de coco e mamão com açúcar. Não falta nada. Quem disse que é assim? Presença de Deus não significa ausência de problema, mas resistência para vencer os problemas. Aleluia. Eu vou contar uma experiência, uma história real de um casal já idosos, que contou isso com o pastor Josué Gonçalves, ele trabalha muito com família, e disse que um casal estava completando 51 anos de casado. É muito tempo, né, gente? 51 anos. E foram perguntar para o casal, perguntaram primeiro para o
para madame, né, para a senhora, qual era o segredo? E ela disse assim: antigamente não vendia pão como vende hoje. Até esse dia que eu estava ali no mercado, eu vendia aqueles pão grandes assim, né? Os pão grandes, comprido, grande. E falou assim: qual é o segredo? Aí ela disse assim: é porque toda manhã ele vai na padaria, compra o pão, prepara o café para a gente tomar junto. Para ela o segredo era esse. O pão que ela gostava era o pão grande, né? Ela gostava da massa do pão. Ele já sabia. 51 anos de casado, sabia muito aguardando pelo menos o pão que ela gostava. Aí perguntaram para ele: e para o senhor, qual é o segredo? Ele disse: olha, o segredo é o seguinte, é porque ela tem pavor das pontas, dos bicos do pão. Então, eu como os bicos e ela come o meio do pão. Entendeu? Então, às vezes, para ter um relacionamento sadio, tem que comer o bico do pão. Para ter uma família sadia, tem que alguém se sacrificar. Eu gosto de uma comida com um pouco de sal. A minha esposa tem pavor disso. Esse dia ela falou assim: tá ali, eu tenho uma festa da apoio assim, uma salseira lá, né? Aí disse: tá aí. Sirva-se. Mas a comida eu não vou colocar só não. Se você colocar, você coloca. Cada um tem uma coisa. E a Bíblia diz que um que é mais forte vai suportando a fraqueza do outro. Isso, irmão, não significa que Deus não está no relacionamento. Só que chega um momento que o vinho falta. O vinho aqui pode simbolizar para mim e para você muita coisa. Mas o negócio que eu quero tratar aqui é com a falta do vinho. O que nós devemos fazer quando o vinho acaba, se acaba da nossa família? Aleluia. O que nós estamos fazendo? Qual é a decisão que nós estamos tomando quando o vinho acaba? O vinho pode representar aqui aquele relacionamento saudável que você tinha com seu filho, aquela boa conversa não tem mais com o seu genro, com a sua nora, com o seu neto, com o seu vizinho, com o seu cônjuge, com o seu companheiro, com a sua companheira. Aí está o negócio. E eu coloquei aqui, a terceira coisa eu coloquei aqui. Repita comigo assim, irmão. Precisamos diagnosticar a causa do problema com rapidez. Eu não falei em identificar o problema, porque tem muitos casais, muita família, dizendo assim: meu Deus, onde é que está o problema? Não. O problema você já sabe o que é. Agora, o que causou aquilo? Olha, irmão, no Antigo Oriente, a falta de provisão era constrangedora para a família. Ou seja, em uma festa, principalmente igual essa, faltar vinho, irmão, dava processo. Os pais da noiva podiam processar, ou o pai de noivo, né? Ou vice-versa, a família de ambos, sabendo de onde veio o problema, poderia processar.
o noivo. Porque tudo foi pago e porque teve essa decepção. Só que o que me chama a atenção é que quando mais cedo era identificado o problema, mais agilidade tinha de resolver o problema. E é assim ou não é? A gente saber a causa, o que causou, é mais fácil da gente resolver. E observe, agora vocês vão ver comigo, o capítulo 2 e o versículo 3, diz assim, ó, e faltando vinho, quem entra em cena? A mãe de... Peraí, Maria ouviu alguma coisa e disse assim, Jesus, não tem vinho. Irmãos, precisamos tomar a atitude de Maria. Por que eu falei diagnosticar o problema? Porque, irmão, pense comigo, Maria observou assim, ó, presta atenção, olha para aqui. Maria olhou e disse, "Ixi, eu sei onde é que está o problema aqui. É vinho." Vocês não estão entendendo o que Deus está falando? Amém. Maria olhou e disse, isso aí, esse alvoroço é vinho. Porque Maria é uma mulher experiente, já tinha ido em outras cerimônias. Seja uma Maria na tua família. Tenha discernimento espiritual. Aleluia. Às vezes a gente está brincando, irmão, lutando com as armas erradas. Eu admiro a mulher Sirofenícia, que disse para Jesus, a minha filha está endemoniada. Isso fala de discernimento. Ela disse, eu sei a causa do problema da minha filha. Eu sei a causa do problema. O que causou aquilo ali, na minha filha, aquele problema, foi demônio. E nós, como Maria, precisamos ter um discernimento no meio da nossa família, para entender que guerra é essa. Espera aí, todo mundo aqui em casa está adoecendo? Espera aí, é uma gripezinha mesmo? Espera aí, é chikungunya mesmo? Espera aí, é coluna mesmo? Espera aí, está vindo um probleminha daqui, um probleminha de lá. Quem é que está? Vocês não estão entendendo o que Deus está falando aqui? Vamos ter discernimento espiritual, gente. Porque se tem uma coisa que Satanás sabe entrar para destruir a família. Espera aí, meu filho está diferente? Vou olhar para as amizades que ele está andando? Espera aí, não está mais assim? Espera aí, está ficando muito reservado no quarto? Espera aí, não está lendo mais a Bíblia? Isso tudo é discernimento que você precisa ter, mãe, que você precisa ter, pai. Então Maria disse, a causa desse alvoroço é falta de vinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu coloquei aqui, precisamos tomar cuidado ao compartilhar algum assunto familiar com alguém. Precisamos levar
com pessoa certa, como fez Maria. Aqui é onde muita família se arrebenta. Presta atenção, Maria, ela identificou o que causou. E o problema ali era o quê? O problema ali era a falta de vinho. Aí presta atenção, Maria descobre que está faltando vinho. E ela levou o problema para quem? Isso é um culto de ensino, é para a gente aprender. Então, os assuntos familiares têm que ser levados para pessoas que resolvem o problema familiar. Assunto conjugal, nem todos têm estrutura para ouvir, gente. Assunto familiar, você não pode contar para um e para o outro. Você não está entendendo? Parece até que é uma palavra de ensino que não tem direção, mas tem. Aprenda a guardar as coisas de dentro de casa, o que acontece em casa, dentro de casa. Porque enquanto o povo estava festejando, alguns ainda, quem sabe, com a taça de vinho na mão, não sabiam o que estava acontecendo lá atrás, debaixo dos pastores da festa. Irmão, aprendamos a guardar os assuntos familiares dentro de casa. E eu falo aqui uma coisa para vocês: nunca leve problema de igreja para casa. Nunca misture casa com igreja, igreja com casa. Obra com família, não confunda. A primeira obra é a sua família. Amém? Aí eu coloquei aqui: não importa a crise que o seu lar, sua família esteja passando, aguarde o tempo de Deus agir em seu lar ou em sua família. Aleluia. Maria ficou, a gente observa que ela ficou desesperada, mas Jesus disse: calma aí, Maria, não é chegada a hora. Eu sei que a crise está grande. Eu sei, se a gente fosse dar a oportunidade aqui a cada um de vocês, todos têm um problema familiar. Mas não é para ninguém se desesperar. Já contou para Jesus? Já, pastor. Então aguarde o momento dele agir. Olha só o que Jesus disse no versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Deus não trabalha, irmão, com a agenda humana, gente. Deus trabalha na hora dele. Aleluia. Porque parece, irmão, que tem hora que a gente quer que Deus faça como a gente quer. Principalmente quando nós estamos em uma campanha. A gente sempre quer que Deus resolva, ou no início, ou no meio, ou no final da campanha, sim ou não? E às vezes você faz 1, 2, 3 campanhas e ele não resolve, porque o nosso Deus não é obrigado a resolver no nosso tempo. Como diz a Ellen Oliveira, o tempo é dele. Não adianta. Deus vai chegar no teu casamento, Deus vai chegar no teu relacionamento, Deus vai chegar na tua casa, Deus vai chegar na tua família, Deus vai chegar no teu filho, mas no tempo dele. O tempo de Deus chegar na tua vida, na tua família, vai chegar. Então não precisa nós nos desesperarmos, né? Coçar a cabeça, não adianta, porque o tempo é dele. Marta e Maria disse: Jesus, está enfermo aquele que o Senhor ama. Elas foram, irmão, muito sábias, espertas no pedido: olha, manda avisar Jesus que está enfermo
aquele a quem ele ama. Gente, você é meu amigo, graça. Aí, irmão, quem sabe, quando o rapaz chegou lá, o pessoal disse: cadê Jesus? Ele disse que não é para a morte, não. Mas o rapaz já estava morto. E agora, como é que fica? Quem sabe alguém falou: ei, aí Maria, quando era para vir comer na tua casa, Jesus vinha. Olha aí, Marta. Irmãos, não dê ouvido às vozes pessimistas. Cuidado. Essas vozes, irmão, sempre querem deixar você para baixo da lama. Irmão, tem pessoas, irmão, olha, deixa eu contar para você aqui, eu vou repetir isso mais uma vez. Cuidado com quem você conta os seus sonhos, os seus projetos. Esse foi o mal de José. Tudo que José sonhava, ele já contava. Então tome cuidado. Tem pessoas, irmão, que ele é enviado do inferno para te desmotivar. Você diz assim: eu estou com um projeto de vender algodão doce. Sabe o que o pessimista diz? Dá certo não. Aí você diz assim: não, eu estou com a ideia de vender roupa. Para quê? Está alugando na cidade, já tem muito. Irmão, cuidado com esse tipo de vozes. Sempre tem que colocar você, isso chama voz pessimista. Nunca dá aquela. Irmão, converse com pessoas, irmão, que tem fé para te ajudar, para te levantar. Para terminar aqui, eu coloquei aqui: não é, irmão, preste atenção, não é papel nosso discutir com Jesus, mas de obedecer. Irmão, aí eu coloquei: se quisermos a restauração do vinho em nosso casamento, em nosso lar, em nossa família, no trabalho, na empresa, você vai fazer uma coisa: o que, pastor? Obedeça. Maria sabia que assim, falou para os garçons de lá: olha, vocês façam tudo o que ele mandar. Irmão, mas tem crente, irmão, que Jesus dá orientação, e ele, mas Jesus diz assim: e encha esses tonéis aí de pedra de água aí. Jesus, nós queremos Jesus. É vinho, não é água não. Tem crente assim, irmão? Um dia, irmão, eu estava querendo noivar com a irmã Cris. Não tinha nem dinheiro para comprar aliança. E eu já estava indo para cá. E uma irmã falou assim, você me chamava Léa, uma jovem. Ela disse: irmão Deone, se Deus pedir para você sentar, nem olhe que tem cadeira, pode sentar, porque se Ele mandou você sentar, Ele vai prover a cadeira. Mas quero que Jeová diga assim: sente aí. Aí o que a gente faz? Mas cadê a cadeira? Meu filho, Jesus me mandou: se sente, porque Ele vai fazer aparecer a mesa e a cadeira, e o grande vai ser o banquete. Aleluia. Aí a avó da minha esposa, que hoje já está no Senhor, falou assim: ô Ninha, que era uma tia da irmã Cris, que já faleceu, olha, fala para o Deone que eu sei, irmão, irmã Janine, eu não tinha, minha irmã, um centavo.
fala para Aldeone que ele vá com você para comprar a aliança que Deus mandou eu dar. E essa aliança está aqui até hoje, viu? Essa aqui, ó. Até hoje. Eu fui, comprei e casei. Eu lembrei do que o irmão falou. Ah, mas quando? Aonde? Até quando eu posso comprar? Eu vou com quem? Irmão, pelo amor de Jesus. Tem crente que pede a bênção, irmão. Obedeça. Obedeça. Irmão, o pastor Josué Gesiel Gomes, ele conta uma experiência. Já vou terminar. Diz que ia fazer uma viagem. E ele disse que no aeroporto, aí deu um problema lá e ele não poderia viajar. Deu contratempo na passagem dele. E ele não poderia ir, o congresso ia estar para ele pegar. Aí ele estava, irmão, somente com uma camisa, uma comprida normal, sem gravata, sem terno. Estava tudo na mala de mão. E ele disse que saiu. E foi assim. Aí disse que Deus falou com ele assim: coloque o terno e coloque a gravata. Olha só. Coloque o terno e coloque a gravata. E volte lá. Quando ele colocou o terno, colocou a gravata, foi lá. Aí a recepcionista lá, da atendente, já não era a que atendeu, ele era outro. Quando olhou, disse: pastor Gesiel, que honra! O que aconteceu com o senhor? Minha filha, eu estou aqui. Não, pastor, vamos resolver isso agora. Irmão, e conseguiu resolver tudo. Irmão, obedeça a Deus, irmão. Obedeça a Deus. Eu nunca esqueço, lá na empresa, uma época eu estava na empresa em uma plataforma e Deus falou assim comigo, na hora assim: pula daqui. Não dá 1 metro não. Pula. Do nada, irmão, na mente, pula. E eu pulei. Na hora que eu pulei, um marruto velho, um boi, soltou lá, rompeu em cima da plataforma. A plataforma chega a ceder. E olha que é uma coisa lá inox, plataforma de inox, coisa firme. Parei assim. Até o irmão José Bonifácio, que colega do Betel, na época ele trabalhava no CIF, ele falou: meu irmão, que livramento. Chegou a me dizer uma coisa, Varão: por que tu pulou? Antes de acontecer, eu falei: Deus mandou o Bonifácio eu pular. E foi, irmão, Deus mandou. Obedeça. Obedeça. Faça o que Deus lhe orienta. Amém? Diga assim: Senhor, na minha família não pode faltar vinho. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar. Os irmãos que vão cear, não saia sem cear. Se Deus quiser, sábado nós estaremos aqui, né? Eu estava lembrando, irmã Jana e irmã Márcia, do culto com as irmãs, mas me parece que a data 27 eu acho que vai estar em evento.